Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição, lição de número 11, que tem como título Deuteronômio em escritos posteriores. O verso dessa semana está lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 15, diz assim: O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Bem, na lição dessa semana nós podemos perceber que a mensagem de Moisés para o povo que estava prestes a herdar a terra prometida não era importante somente para essa geração, mas foi extremamente importante nas gerações posteriores. E nesse contexto nós entendemos o quão importante é essa mensagem também na nossa geração. Aqui nós podemos perceber que escritores posteriores, né, ao contexto ali de Deuteronômio escreveram sobre a temática abordada nesse livro. E aqui eu separei alguns desses momentos. O primeiro deles está lá em 2 Reis, capítulo 22, aqui no verso 8. 2 Reis 22, verso 8, diz assim: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Aqui é o contexto do reinado de Josias. Josias, rei de Judá, inicia o seu reinado aos 8 anos de idade, reinado esse que dura 31 anos, e dentro ali do contexto do seu reinado, o livro da lei é encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias. E a lição deixa bem claro para a gente, né, que o livro da lei encontrado é justamente o livro de Deuteronômio. Veja aqui, ó, estudiosos concluíram há muito tempo que o livro da lei, encontrado aqui nesse contexto, era Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muitos anos. E o livro da lei, então, ele foi lido, e o rei, ao escutar tudo aquilo que estava dentro desse livro da lei, ele compreende profundamente como que Deus havia deixado claro para o povo o que eles deveriam obedecer. Se não obedecessem, iam cair em idolatria, iam cair em pecado. Dentro aqui desse tema, eu separei o texto de Ellen White, Profetas e Reis, que fala assim: Josias ele ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que pusessem nele sua inteira confiança, assim como ele havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Então, ao escutar a leitura do livro da lei, Josias ele percebe que Deus ele havia de forma muito clara advertido o povo, exortado o povo a obedecê-lo, de todos os riscos que eles estariam ali expostos caso não obedecessem. E a partir desse momento, Josias ele inicia uma reforma, ele lidera uma reforma. Então, a partir da leitura do livro da lei, a partir da leitura então de Deuteronômio, Josias ele compreende todo o contexto da desobediência, né, como Deus tinha deixado claro que eles deveriam obedecer, e ele percebe que ele deveria iniciar uma reforma, e ele lidera uma reforma no povo de Judá ali, né? Josias, rei de Judá. Então veja a importância desse livro. E nessa reforma, então, né, Josias, ele, é claro, que vai renovar a aliança com Deus. Aqui no capítulo 23 de 2 Reis nós podemos perceber isso. E veja como o povo foi longe, né? Que em 2 Reis, capítulo 23, no verso 24, diz assim: Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam descritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Perceba como foi longe o povo. Veja como que o fato deles desobedecerem às leis de Deus, né, não seguirem as instruções ali de Deus dadas através de Moisés, fez com que eles caíssem numa idolatria pesada, onde aqui Josias, nessa reforma, ele tem que abolir diversas coisas abomináveis que estavam inseridas no contexto aqui do povo de Judá nesse momento.
Então perceba a importância do livro de Deuteronômio, como que a partir da leitura do livro da lei é iniciada uma reforma, e essa reforma, então, a renovação da aliança com Deus e a eliminação de coisas abomináveis. Então, quando nós, hoje, vamos aqui trazer para a nossa realidade, quando nós lemos esse livro, o livro da lei, o livro de Deuteronômio, nós precisamos entender que essa mensagem é para nós. E se nós a compreendemos, nós também desejaremos iniciar uma reforma pessoal, uma reforma na nossa vida, eliminando aquilo que é abominável e buscando obedecer, buscando atender às instruções que Deus nos deu através de Moisés. E um outro escritor que também claramente foi influenciado pelo livro da lei, pelo livro de Deuteronômio, foi Jeremias. Jeremias, o profeta Jeremias, ele inicia o seu ministério na época do reinado de Josias. Então, é claro, nesse momento ali, o livro da lei, ele é encontrado, ele é lido, há uma reforma ali no povo por conta desse livro. E é claro que Jeremias, vivendo nesse contexto, iniciando seu ministério nesse contexto, ele foi influenciado pelo livro da lei, pelo livro de Deuteronômio. E a gente percebe em alguns pontos do livro de Jeremias como que ele foi influenciado. Veja comigo o que diz em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Capítulo 29 de Jeremias, verso 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui é uma carta, um pedaço da carta de Jeremias aos cativos em Babilônia. Então, Jeremias está escrevendo para aqueles judeus que estavam cativos em Babilônia. E ele então fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E esse trecho não te lembra alguma coisa? Nós estudamos durante esse trimestre também um texto de Deuteronômio que está lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 29. Acompanhe só comigo que diz Moisés falando para aquela geração que ele já sabia que esse povo ia se perder. 4:29 de Deuteronômio diz assim: De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então Moisés, ele escreve para um povo que vai se perder. Moisés fala: quando vocês estiverem lá perdidos, vocês buscarão o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. E aqui Jeremias falando para o povo que estava em cativo, estava no cativeiro de Babilônia, e ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como Jeremias ele é influenciado diretamente pelo livro de Deuteronômio. Veja a importância desse livro. Veja como que esse livro, de fato, foi importante em todas as gerações posteriores ao momento ali da entrada do povo na Terra Prometida. E aqui também no capítulo 7 de Jeremias, nós podemos perceber essa influência quando ele cita, depois você pode ler aí o capítulo 7 de Jeremias, ali logo no início, Jeremias ele instruindo o povo sobre não oprimir os mais fracos, não ser negligente com os pobres, as viúvas, os órfãos. Tudo isso nós vemos no livro da lei, no livro de Deuteronômio. São instruções, portanto, que Jeremias ele traz diretamente desse livro. Então veja a importância desse livro. E aqui o último momento que eu separei, onde esse livro também ele é abordado de alguma maneira, é na oração de Daniel, que está lá no capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel, ele faz uma oração pelo povo. E nessa oração, depois você pode ler com calma, Daniel ele reconhece o motivo que esse povo ele foi levado em cativeiro. Daniel ele reconhece porque o livro de Deuteronômio mostra, explica o porquê esse povo foi levado em cativeiro. E mostra claramente que o mal que veio sobre o povo era fruto da desobediência, sobre os quais eles haviam sido avisados. Então Daniel ele não faz uma oração perguntando para Deus por que está acontecendo isso, por que o povo está sendo levado em cativeiro, por que coisas ruins acontecem conosco.
Não, na verdade, Daniel, ele teve total consciência de que foi por conta do pecado do povo, por isso que eles foram levados em cativeiro, foi por isso que coisas ruins estavam acontecendo, por conta da desobediência, porque não ouviram as instruções, não ouviram todas as advertências que foi dado quando o povo estava prestes a herdar na terra prometida. E advertências, instruções que deveriam ser passadas de geração em geração. Na lição passada, na lição número 10, foi abordado esse tema, né, de não esquecer. E Moisés, ele deu ali uma instrução que, para o povo não esquecer todas as advertências que estavam sendo dadas, eles deveriam passar de geração em geração, né? Deveria ser ensinado para os filhos, e os filhos dos filhos deveriam ensinar assim posteriormente para todas as gerações. Era isso que deveria ter acontecido, mas todas essas instruções, os mandamentos, as advertências foram esquecidos. E o livro da lei ele ficou esquecido. E o povo acabou então se afastando de Deus. E perceba o contraste aqui de uma parte da oração de Daniel com o livro de Deuteronômio. Veja o contraste, é um contraste realmente muito triste de um pedaço da oração de Daniel com o Deuteronômio. A gente vê como que o povo realmente se afastou tanto, né, e não foi usado da maneira que deveriam ser usados para influenciar para o bem as nações vizinhas, e foram influências ruins, inclusive. Veja só aqui no capítulo 9 de Daniel, verso 16, diz assim: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Veja, Jerusalém e o teu povo se tornou opróbrio para todos os que estavam ao redor, para todas as nações ao redor. E lá em Deuteronômio, capítulo 4, no verso 6, qual era ali na instrução que Moisés estava dando, qual seria a função desse povo para as nações ao redor? Capítulo 4, verso 6 de Deuteronômio: Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Se o povo tivesse guardado os mandamentos, obedecido, tudo isso seria visto pelas outras nações de forma boa. As outras nações enxergariam: nossa, que povo sábio, que povo inteligente, porque tem esses estatutos e obedecem e guardam. Mas se afastaram tanto que Daniel, né, algumas gerações depois, chegou a dizer que Jerusalém e o povo se tornou opróbrio perante todas as nações ao seu redor. Veja o que acontece quando nós nos afastamos de Deus, quando nós desobedecemos. Nós precisamos entender que nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor para o bem ou para o mal. E isso é importante. Algumas pessoas não ligam: cada um pensa o que quiser de mim, não importo. Não, nós, como seguidores de Cristo, nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos sim nos preocupar com o que as pessoas estão pensando de nós, sim. Qual é a influência que nós estamos gerando para as pessoas no nosso redor? Sim, isso nós temos que nos preocupar, é claro. E qual é a influência? Que tipo de influência você quer gerar às pessoas ao seu redor? Você quer ser visto como: nossa, que pessoa sábia, inteligente, porque guarda os mandamentos de Deus? Ou você também será opróbrio, como falou aqui Daniel, de Jerusalém e o seu povo? Então, que nós possamos realmente desejar influenciar todas as pessoas para o bem. E para isso nós precisamos obedecer a Deus, guardar os seus estatutos, porque isso é inteligente, isso é sábio. Que Deus possa então nos abençoar, que possamos compreender que Deuteronômio não foi importante apenas para o povo que estava ali prestes a herdar a terra prometida, mas foi importante nas gerações posteriores, que fez com que um rei realizasse uma reforma em todo o seu reinado, porque leu, porque entendeu o que estava escrito em Deuteronômio, e que nós possamos também compreender
que obedecer os seus estatutos, obedecer aos seus mandamentos é o mais inteligente. E isso nos tornará sábios. E possamos também, igual Daniel, entender que em Deuteronômio está ali descrito os motivos por estarmos sofrendo, porque nós somos pecadores, porque pecamos. Não é para nós perguntarmos a Deus por que isso acontece, por que aquilo acontece. Acontece porque nós erramos, porque nós pecamos. Mas em Deuteronômio também traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão. Então nós possamos entender esse contexto também e confiar que Deus está de braços abertos para nos perdoar e nos salvar. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!